poderá separar-me deste amor que mudou minha vida. Se ainda pequeno e informe, o meu nome no livro escreveu. Foi escrito na pena eterna, o escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Se a vida me traz tantos males, desafios que causam temor, eu me lembro do livro da vida, o meu nome escrito com amor. Foi escrito com pena eterna, o escritor foi o meu Criador. Esta tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Este amor é mais forte que a morte, é mais forte também que a dor. Na esperança de vê-lo de perto, guardarei para sempre este amor. Foi escrito com pena eterna, o escritor foi o meu Criador. Esta tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite para quem vai assistir à noite. Um bom dia para quem vai assistir pela manhã e uma boa tarde para quem vai assistir pela tarde. Estamos fazendo essa transmissão, essa gravação aqui hoje. Então, não sabemos como é que vai, que hora o público vai olhar, né? Não é sempre que a gente pode gravar, que Deus dá inspiração para falar. Mas eu quero deixar meu bom dia, minha boa tarde, meu boa noite a todos. Bom, irmãos, hoje eu quero falar de um assunto muito conhecido, né? Já abordado por muitos pregadores, muitos irmãos já estão cansados até de ouvir. Recentemente eu tenho ouvido uns tempos para cá, alguns irmãos ter falado. Me lembro que o pastor Tiago falou há pouco tempo sobre esse assunto também. E eu lendo a mensagem, Deus tocou meu coração no decorrer dessa semana, mais precisamente semana passada. Aí eu lendo, não tinha alguma mensagem específica sobre um assunto, que não saía da minha cabeça. Aí eu fui lendo e eu pensei, então, por que não falar sobre, né, esse assunto, o livro da vida? Embora muitos irmãos saibam, tem muitos irmãos que não sabem. E meu objetivo é apenas trazer um resumão do que o irmão Branham nos ensinou, né, sobre esse livro, né, o chamado livro da vida, né, o livro da vida do Cordeiro, as suas principais diferenças e o que os nomes escritos nesses livros. Então vai ser uma coisa bem resumida mesmo, que eu quero fazer o mais breve possível, bem objetivo, para aqueles que ainda têm dúvida possam entender.
vários pregadores, vários pastores usam vários ângulos, e eu acredito que talvez da minha parte vai ser um ângulo também um pouco diferente, mas nada do que é diferente em si, a essência, tá bom? Então eu convido os irmãos a orar, a lerem a Bíblia. Nós vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Apenas esse versículo, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, poderoso Jesus eterno, maravilhoso, grande Espírito Santo, autor e criador de tudo, obrigado mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado, por poder falar a tua santa palavra, sabendo que os dias são maus e nós devemos remir o tempo. Quanto tempo ainda teremos, não sabemos, Pai, mas eu te peço ajuda em nome de Jesus Cristo, que o Senhor perdoe as nossas falhas, nossos pecados, as transgressões que viemos cometer contra ti, Pai. Nós queremos acertar o alvo, Pai. Temos aprendido muito, Senhor, mas eu creio que nós ainda temos muito que aprender, Senhor. Obrigado pelo aprendizado, obrigado por tudo. Nos ajude nessa hora, Pai, que aqueles que vão ouvir essa transmissão possam aprender um pouco mais. Tira a dúvida, tira a incredulidade, Pai. Tira os pensamentos imundos da minha mente. Tira os pensamentos imundos dos meus irmãos, Pai. No sentido que nós possamos abrir o nosso coração, Pai. E realmente, Pai, ouvir a Tua Santa Palavra. Aprender. Tira todo o pensamento, toda malícia, todo sentimento ruim, Pai. Todo sentimento impuro, Pai. Todo sentimento imundo que possa existir em nós, Pai. Que a Teus olhos é imundo. Talvez nós olhamos e vemos que aos nossos olhos talvez não seja imundo, mas aos Teus olhos é imundo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa transmissão possa cair no coração do eleito e ele possa se encher de fé, Pai. Tira a incredulidade, tira a dúvida. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Bom, irmãos, como vocês viram, o título que eu dei é falar um pouco do livro da vida. Que eu vejo, tem alguns irmãos que ainda têm um pouco de dúvida referente a esse assunto. Não é um assunto assim de estranho para o pessoal do meio religioso, né? Vamos dizer assim, dos cristãos em si, em geral. Desculpa. Então, eu creio que os irmãos estão familiarizados, né? Entre várias mensagens, até lendo a mensagem, o livro da vida do Cordeiro, que eu estava meditando nele, umas coisas, eu preferi, entre muitas mensagens que a Brana fala desse assunto, eu preferi pegar e usar somente essa mensagem aqui, né, que é uma exposição às 7 eras, na era de Sardes, que o Mombrana, no final do livro da era de Sardes, tu pode ler, o Mombrana fala sobre o livro da vida. Pegou essa escritura que nós estávamos lendo aqui, O que Vencer, e falou praticamente quase 20 páginas sobre o livro, as pessoas que têm os seus nomes, as pessoas que têm seus nomes tirados e tudo mais. E são muitos versículos que ele usa ali. Então, de maneira que eu resumi o que ele disse ali. Peguei praticamente essa mensagem que eu achei a mais completa, embora eu acho que uma ou duas aqui nós vamos usar também. Então eu te aconselho a ler com calma, ler lá na Era de Sardes, que ele fala mais completo, tá bom? Então tu viu que não vai dar para falar 15 páginas, seriam várias mensagens. Vamos dizer assim, se tu pegasse um parágrafo de cada mensagem, daria umas 10 mensagens pelo menos. É é um assunto muito grande. Mas eu vou tentar resumir aqui para aqueles que ainda não têm essa dificuldade, né, sobre o livro da vida, o que o profeta diz. Amém? Eu quero começar lendo, irmãos, isso aqui. Apenas a ler essa aqui, depois nós vamos para os parágrafos em si. Que Mombrana fala assim, ó. Essas eras tu sabe que não tem parágrafos. O livro eles têm páginas, tá? Então eu vou dizer onde é que tá. Tá na página. O que eu vou ler aqui, que eu não botei na tela para acompanhar, eu tô lendo aqui, tá? Tá na página 237, no último parágrafo. Lá no finalzinho ele fala assim, ó. Para começar, não há nenhuma base para as alegações de que
o livro da vida do Cordeiro não é o mesmo que o livro da vida. Então, ele está dizendo que não existe base para não dizer que é o mesmo. O livro da vida poderia ser chamado o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida poderia ser chamado o livro da vida do Cordeiro, ou o livro da vida de Cristo, ou até mesmo teu livro e o livro dos viventes. Somente nomes estão escritos neles. Eu vou parar por aqui. Então, ele está dizendo que não existe nenhuma base que diga que o livro da vida é diferente do livro da vida do Cordeiro. Mas o próprio Mombrano, em muitas mensagens, e uma das que eu vou trazer depois aqui, ele mostra que é somente um livro. Vamos dizer assim, a Bíblia. É um livro só. Esse aqui é o livro da vida. Aí, para a maneira dele exemplificar, ele mostra para nós que dentro do livro da vida, algumas mensagens ele mostra isso, que existe uma seção especial que ele chama ali o livro da vida do Cordeiro. O próprio livro da vida pode ser chamado o livro da vida do Cordeiro. Mas para distinguir o que acontece nesse livro, ele fala assim que existe uma seção especial que ele chama o livro da vida do Cordeiro, em algumas mensagens. E o restante do livro, simplesmente o livro da vida. De maneira que é o mesmo livro, é um só. Tá? Mas tem uma parte especial lá que nós vamos ver que nomes estão escritos nessa seção especial. Então é como se eu vou dar um exemplo para ti, irmãos, que talvez se converteu há pouco tempo e não conhece. Por exemplo, a nossa Bíblia tem 66 livros. Tá? Vamos dizer aqui é a Bíblia, tá? Aqui está o livro da vida, com 66 livros. Vamos dizer que lá no meio do livro, o livro de Isaías, por exemplo, um dos livros, né? Pegar o livro de Isaías, por exemplo, vamos dizer que o livro de Isaías fosse o livro da vida do Cordeiro. Tem 66 livros, um livro é reservado à vida do Cordeiro. Os demais 65 fazem parte do livro da vida. Entendeu? Tudo é o livro da vida, mas o capítulo de Isaías seria o livro da vida do Cordeiro, uma seção especial no meio do livro. É mais ou menos isso que o profeta diz. Dentro do livro da vida tem uma seção especial que é o livro da vida do Cordeiro, que é uma seção muito especial. Mas, resumindo, é um livro só. Bom, Mombrano nos mostra que esse livro ele contém nomes. Não é verdade? Nomes escritos nesse livro. E ele dá essa ideia baseado nos versículos da Bíblia, né? Bom, como é que é esses nomes que estão escritos lá? De quem são? Que nome é? Essa própria mensagem, uma exposição das 7 Esdras, ele fala, né, referente aos eleitos, provavelmente é o nosso nome original. Ele não sabe, quando fala dessa era, né, um novo nome, ele não sabe. Ele diz que provavelmente nesse livro da vida tem o nosso nome, ele não sabe se é o nosso nome atual ou um nome realmente como Deus nos conhece. Mas na verdade o nome dos eleitos está nesse livro. Amém? Então, mostrando que é um livro que apenas contém nomes. Nomes. Bom, e se é um livro que contém nomes escritos, esse livro, esses nomes podem ser removidos? Essa é a dúvida de alguns. Podem ser riscados? Esses nomes que foram colocados, todos os nomes antes da fundação do mundo. Tanto do eleito quanto demais pessoas. Né? Bom, o que é o livro da vida? O que é a árvore da vida, para ficar mais fácil de entender? A árvore da vida é a árvore que dá vida. O livro da vida é o livro que tem vida. De maneira que, se tem nomes nesse livro, mostra que essas pessoas têm vida eterna. Através da presciência de Deus, Deus o colocou nesse seu registro, nesse seu livro, nomes de pessoas que herdariam a vida eterna. Ao redor de toda a humanidade. Desde Adão até o final dos tempos. Até o final do milênio. Vamos dizer assim, o final da humanidade. Bom, nomes. Existem nomes nesse livro, sim. Podem ser riscados, podem ser tirados. Vamos olhar alguns versículos aqui que o Mombrano separou que dão essa ideia de remoção e de permanência nesse livro. Amém? Então, o nosso primeiro versículo é
está em Êxodo. É a primeira vez, irmãos, que a palavra livro da vida, um registro de Deus, aparece na Bíblia, está em Êxodo 32. Foi quando Moisés, o povo se rebelou e fez o bezerro de ouro, quando Moisés estava com Deus, né, os 40 dias com Deus, e daí ele desceu, o povo tinha feito o bezerro de ouro, aí Deus ia matar, destruir o povo, e Moisés se pôs no meio, né, como intercessor ali do povo, para que não matasse, e falou para Deus as seguintes palavras, né, que riscasse o seu nome do livro da vida, se Deus não salvasse o povo. E Deus fala o seguinte, Êxodo 32, versículo 31 ao 33. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Veja que Moisés já tinha um entendimento de que Deus tinha mostrado para ele que existe um livro onde continha nome. E ali o nome de Moisés estava naquele livro. Ele fala, risca-me do teu livro o meu nome. E Deus fala para Moisés, Moisés, aquele que pecar, eu riscarei o nome do meu livro. Aquele que pecar contra mim. Nos próximos versículos você lê ali em Gênesis 33, Deus dizendo, vai Moisés, vai adiante, mas que eu vou visitar, leve esse povo adiante, mas eu visitarei eles no dia na minha visitação, eu vou visitar os pecados deles. Não vai ficar impune não. Tá? Eles podem não morrer agora, mas eu vou visitar porque eles pecaram contra mim. Então os nomes iam ser riscados e foram riscados. Nós vamos ver mais tarde. No próximo versículo diz o seguinte. Opa. Está em Apocalipse 3:5, que é o que a gente leu. Né? O que vencer será vestido de vestes brancas e de nenhuma maneira arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Veja que esses dois versículos dão a ideia de que nomes podem ser tirados, podem ser riscados. Como eu falei, é um livro que contém, o livro da vida é um livro apenas que contém nomes. Né? Então, com esses dois versículos, a gente tem a ideia de que nomes possam ser riscados do livro da vida, dando a entender, então, que essas pessoas perdem o direito à vida eterna. E terão um julgamento e terão um juízo, terão uma condenação. Com esses dois versículos, mostra bem claro, Deus dizendo, aquele que pecar contra mim, eu riscarei o seu nome do livro, do meu livro. Né? E Jesus está dizendo aqui, em Apocalipse, Deus dizendo, né, que aquele que vencer não teria seu nome riscado. Então, de maneira que todos aqueles que têm o seu livro que foi colocado antes da fundação do mundo e que permanecem, são os vencedores, de alguma maneira foram vencedores. Né? Porque se manteram firmes, então eles têm os seus nomes no livro da vida, onde eles possuem vida eterna. Vamos continuar lendo aqui. Em Apocalipse 13:8 diz assim, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. Esses, quem que adorou aqui falando da adoração da besta, né? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, aqui nesse livro da vida do Cordeiro, é como eu falei para vocês, o Rembrandt disse que poderia ser chamado livro da vida ou o livro da vida do Cordeiro. Aqui está dando a ideia do livro só, o livro da vida. Tá? Mas o Rembrandt, quando ele vai citar em muitas mensagens, ele dá a ênfase, né? Tem o livro da vida e a seção especial dentro, uma parte que é a vida do Cordeiro. Mas aqui Apocalipse está generalizando, está falando do livro da vida, tá? Veja, não estão escritos no livro da vida, então tem nomes que não estão escritos. Pessoas que não têm a vida eterna. Em Apocalipse 17:8 diz, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Veja, uma hora fala livro da vida do Cordeiro e no outro fala do livro da vida. Se admirarão vendo a besta que era e já não é,
mas que virá. Então, os únicos que não vão se admirar são aqueles que têm os seus nomes no livro da vida. Aqueles que não têm os nomes no livro da vida se admirarão vendo a besta no nosso tempo, que é esse tempo que a gente está próximo aí, né? Vendo a besta e tudo mais. E aqueles que adoram a besta, é só imagem, são aqueles que não têm o seu nome no livro da vida. Ou nunca foram escritos, ou foram removidos. Isso a gente vai ver também, Mombrana falando para nós, mostrando pela Bíblia. Amém? Então, com isso aqui deu para entender que esse livro existem nomes, né, que podem ser riscados, podem ser removidos. Quem são esses? E quem são esses que permanecem? Esse é o tema do que a gente quer falar aqui. Amém? Bom, vamos seguir adiante. Vai ser bem resumido e bem breve, irmãos. Eu quero mostrar para vocês, como eu falei, existe um livro só que é o livro da vida. Mas existem 2 livros. Como assim, Tiago? É um livro da vida mais 2 livros? Sim, 2 livros. Que livros são esses? Que livros são esses, irmão Tiago? Que o profeta nos disse. Um deles é o livro da vida. Que, como a gente falou ali, se divide em, que é um livro só, que podemos dividir esse livro em 2 partes, que é o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Essa sessão especial, onde automaticamente tem nomes especiais ali. Livro que os nomes foram colocados, todos os nomes do livro da vida foram colocados antes da fundação do mundo. Amém? Então, existe, eu disse, 2 livros. Um é o da vida, que se divide em 2 partes. E esse livro da vida, o que tem lá? Nomes. Nomes escritos daqueles que vão herdar a vida eterna. Que possuem a vida eterna. Que, pela presciência de Deus, pré-ordenação de Deus, predestinação, vão herdar a vida eterna. E alguns desses nomes podem ser riscados. O tempo ainda não acabou. Porém, o segundo livro que eu me refiro, que o profeta nos mostra, é esse livro aqui, que é o livro das obras. A Bíblia mostra isso. O livro das obras? Como assim, Tiago? Você está inventando coisa? Não. Eu te mostro pela Bíblia que existe um livro onde estão registrados as obras das pessoas. Sim, Apocalipse fala disso. Vamos ler aqui. Então existe o livro da vida, onde estão registrados nomes daqueles que vão herdar a vida eterna, e existe o livro das obras, que são o livro onde as pessoas, onde está identificada as suas obras. Bom, quer dizer que todo mundo tem esse livro das obras? Sim e não. Como assim? Sim e não. Todo ser que nasce, Deus sabe por predestinação. Tudo está baseado na predestinação de Deus, na pré-eleição. O profeta nos ensina isso. Mas todos os seres humanos que nasceram nessa terra, desde Adão, eles têm o seu registro das suas obras. Mombrana nos mostra que o eleito, a gente fala eleito, a noiva, vamos dizer assim, já estou adiantando, ele tem o seu registro das obras desde que ele nasce, suas obras. Quando ele vem a se converter, eu vou ler o que ele diz. Quando o crente vem a se converter, que ele nasce de novo, então o livro das suas obras é lançado fora no mar do esquecimento. Então ele não tem mais obras, essas obras estão escondidas em Cristo. Por quê? Porque a partir do momento que ele começa a viver a vida de Cristo, porque ele recebeu o Espírito Santo, não é mais ele fazendo as obras, é Jesus Cristo nele. Então não existe mais esse livro de obras para um cristão legítimo, que é nascido de novo, batizado com o Espírito Santo. Tá entendendo? Já as demais pessoas continuam com o seu livro das obras, porque esse é exatamente o livro que vai ser aberto no dia do seu julgamento. Tá entendendo? Por isso que o único povo que não vai entrar em juízo, não vai enfrentar o julgamento do trono branco, é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Cara, as crianças também, mas vamos deixar as crianças de lado, tá? É a noiva, por quê? Porque não existe livro de registro das obras dela. Ela é justificada. É como se nunca tivesse existido. Tá entendendo? Ela é santificada, ela é a própria noiva. Por isso que nessa sessão especial
que o profeta nos disse que tem o livro da vida do Cordeiro, lá está o nome desses eleitos que fazem parte da noiva de Jesus Cristo, né? Seus nomes foram colocados antes da fundação do mundo, mas ele tem um livro que ele acompanha, que é o livro das obras. Porém, quando ele se arrepende, quando ele se converte legitimamente e nasce de novo, Deus pega esse livro das suas obras e some com ele. Ele tem esse poder. Joga lá no mar do esquecimento. De maneira que ninguém consegue ter acesso a isso. Por isso que Romanos diz, quem intentará acusação contra um desses pequeninos? É Deus que o justifica. Quem intentará? Como é que alguém vai trazer alguma condenação, apontar as obras? Deus vai dizer, eu não lembro. Não existe, me mostra aqui. Que a gente sabe que Satanás é o acusador, né? Ele é o advogado, é juiz, e quando tu faz uma acusação, tu tem que trazer provas. Ele é o acusador, ele acusa de dia e de noite. Por isso que o eleito está debaixo do sangue, o sangue cobre tudo. Aquele que se arrepende, que nasceu de novo, o sangue de Jesus Cristo é justificado, Deus não vê nada. Porque o diabo vai querer trazer uma acusação, Deus sendo justo vai dizer, me apresenta as obras, me apresenta as provas de que eu devo acusar o irmão, de que eu devo acusar a irmã, deve ser condenado, que esse irmão deve vir a julgamento. E o diabo não vai achar, porque Deus sumiu com ele. Não existe prova contra um filho de Deus eleito. Não existe um livro de registro. Tá entendendo? É apagado. Não existe tudo que tu faz. Por isso que o eleito, se o eleito errar, aí é tropeçar, vamos dizer assim, porque o eleito não peca, ele não é incrédulo. Mas ele sim, durante a caminhada, ele pode cometer falhas e erros. Como explicou o profeta, o pecado é a incredulidade. O cristão nascido de novo, ele não peca. Ele comete erros no decorrer da caminhada porque o diabo está ali. Mas ele se arrepende e segue a caminhada. Ele se arrepende realmente de coração. E quando ele se arrepende, para isso existe o sangue que limpa, que purifica, que cobre. Então as obras não são computadas. Não existe diante de Deus. Não tem como procurar o livro das obras de pecado do eleito. Tá entendendo? Por isso ele não vai a julgamento, porque não existe como tu... não existe. A velha natureza morre. O velho irmão, a velha irmã morre. Como é que vai vir diante de um... É como se fosse a mesma coisa hoje. Tu vai vir diante de um juiz, houve um assassinato, por exemplo. Houve um crime... Assassinato não digo. Teve um crime de roubo, de furto. Lá no tribunal. Aí tá a pessoa dizendo, não, eu fui roubada, eu fui lesada, roubaram meu carro, roubaram minhas joias, roubaram meus pertences, foi o fulano, foi lá o irmão, vamos dizer a pessoa lá, vamos dar o nome aí, o João da vida lá, né, um João Ninguém. Ah, o João Ninguém me roubou, aí a polícia vai atrás, o juiz manda busca apreensão e tal, aí a polícia não consegue achar ele. Aí o promotor, o advogado de acusação, o promotor, né? Acusa, não, ele tem que ser preso e tal, ele fez isso, ele causou tal. O juiz vai dizer, me apresenta a pessoa aqui, me apresenta as testemunhas, me apresenta as provas. Traz a pessoa aqui. Aí eles descobrem que o João Ninguém morreu. Aí o juiz vai... Como é que o juiz vai condenar alguém que não existe? Morreu. Ah, ele cometeu um crime. Cometeu um crime. Mas ele não existe mais para receber... O João, não existe mais o João para receber a condenação, ele morreu, como é que vai fazer o quê? A mesma coisa é o crente tem que morrer. Porque a velha natureza, que é o velho homem, a velha natureza tem que morrer. Porque enquanto a velha natureza não morrer, ela vai para o julgamento um dia. Tá entendendo? Por isso que o eleito é o único que tem o seu livro das obras apagado. As demais pessoas, não. Por isso elas vão ter que comparecer diante do julgamento do trono branco, onde serão abertos os livros das obras, porém por predestinação elas já têm os seus nomes no livro da vida. Mas elas vão ser julgadas segundo as obras que está no livro. O eleito não existe, entendeu? Ele morreu. Deus vai dizer, traz o velho homem, traz a velha irmã de todas as eras. O diabo vai ficar sem... Ele vai só acusar de boca, ele é um... Entendeu? Porque a pessoa morreu. O velho homem morreu, a velha mulher morreu. Não tem como julgar um morto. Não tem como condenar um morto. Entendeu? Por isso, existem esses dois livros, o livro da vida e o livro das obras. Vamos ler aqui o que o profeta diz.
Em Apocalipse 20 fala isso. Apocalipse 20, versículo 11 ao 13. E viu um grande trono branco, já é o julgamento do trono branco. É o que vai acontecer nos tempos finais. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Olha, presta atenção, irmãos. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Veja, 2 livros. Os livros comuns, né? Livros porque é plural, porque era das pessoas. Era um julgamento do trono branco. E abriu-se outro livro, que é o da vida, 2 livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tá vendo? Abriu-se 2 livros, o livro da vida e o livro das obras. E os mortos foram julgados, eles voltaram à vida, todos voltam à vida de novo. Tanto justo quanto injustos. Tá? Eles ainda não têm vida eterna. Mas se os nomes estão no livro da vida ali, predestinados, eles vão ser julgados. Mas eles vão receber vida eterna. Amém? Deu para entender? Então, vão ser julgados segundo o livro das obras. E o livro da vida mostra se seu nome está lá. Tá entendendo? Deus vai mostrar, por predestinação. Deus já sabia quem vai ser condenado e quem vai ser absolvido. Deu para entender? São julgados segundo as obras. Por isso tem o segundo livro, que é o livro das obras. Então, irmãos, se tu é eleito de Deus e tu ainda não nasceu de novo, saiba que tu ainda tem o teu livro das obras em andamento. Teu livro das obras só vai ser perdido, jogado no mar do esquecimento, o dia que tu nascer de novo. Aí é a nova natureza e a velha natureza morre. O teu velho eu morre. Não existe mais acusação, não existe mais condenação. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 13. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Entendeu? Balança, boas ações, más ações, crimes, atos. Tá tudo registrado. Nada escapa, irmão. O do grande HD que a gente fala, né? Do grande HD de Deus. O computador tem um HD e registra tudo. Muito mais Deus, desde o dia que tu nasceu, fulano de tal e tal e tal e tal. Né? Por exemplo, uma pessoa morreu com 30 anos. É um pensamento meu, tá? Eu quero compartilhar com vocês o que eu acho que está nesses livros. Cada pessoa tem o seu livro. Tem pessoas que morreram com 90 anos. Então eu acredito que tem um livro maior, vamos dizer assim, de registro, porque ela viveu mais. Suas obras tem mais registro. Uma pessoa que tem 20 anos tem pouco registro. Uma pessoa que morreu com 16, 17 anos tem menos registro. Então é mais ou menos isso que eu acho que, né, cada capítulo, vamos dizer assim, a pessoa com 30 anos, então o seu livro, vamos dizer assim, um registro, tem 30 capítulos. Cada capítulo ali mostra, tu fez no ano tal, 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 no segundo ano tu fez isso, no terceiro ano tu fez isso, tudo registrado, computado. Todo mundo. Entendeu? O livro das obras. E as pessoas vão ser julgadas segundo as obras. Aí você sabe tudo como é que é o julgamento, o juiz, os advogados, a noiva para julgar e tudo mais, né? Não vamos entrar nisso. Nós estamos falando sobre o livro da vida. Entendeu? As pessoas são julgadas segundo as obras que tem o livro. E o livro da vida mostra os nomes que estão, apenas nomes. Vamos continuar lendo aqui. Daniel 7, versículo 9 ao 10 também fala disso, né, do mesmo julgamento do trono branco. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, olha, os tronos de juízes, né? E um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Mais uma escritura mostrando que abriu-se os livros. Aqui falando, não era o livro da vida, eram os livros das obras. Como é que mais ou menos vai ser um julgamento? Tudo registrado no grande arquivo de Deus, na grande biblioteca de Deus. Nada, desde Adão até o final do milênio. Toda a humanidade, tirando os eleitos e as crianças, né, que morreram quando crianças,
todos comparecerão ante o tribunal de Deus. Uns para a vergonha eterna e outros para a glória eterna. Amém? Não vou entrar muito nisso de julgamento, porque o nosso assunto é só o livro da vida. Então esses versículos já mostram, né, que existe 2 livros, o livro da vida que contém nomes e o livro das obras de cada pessoa. Bom, para não ficar só nas minhas palavras, olha o que o profeta diz aqui nessa mensagem. A união invisível da noiva de Cristo, pregado em 25 de novembro de 65, tradução de Goiânia. Olha o que ele diz, parágrafo 172 até 174. Agora, teu antigo livro desapareceu com a tua união antiga. Ele quer dizer, teu antigo livro. E aqui o profeta está se referindo do livro das obras. Tá? Ó, ele está falando do eleito. Ó, teu antigo livro. Porque o teu livro, o teu registro, irmão, e o meu registro, todas as minhas obras e as tuas obras, elas estão ligadas com uma natureza. Quando você nasce de novo e recebe uma nova natureza, então aquele livro da velha natureza, do velho homem, é jogado fora. É isso que ele vai dizer aqui. Teu antigo livro desapareceu com tua união antiga. Agora, teu nome é antigo, tem sido trasladado. Agora aqui que eu vejo, onde muitos falam do novo nome, tá? O profeta diz, se será um nome diferente, eu não sei. Ele fala, eu não sei, talvez naquele dia saberemos. Será que é o nosso nome original, que está lá no livro da vida, que foi colocado antes da fundação do mundo? O profeta diz, eu não sei. Tá? Ele diz, eu não sei. Tu pode ler aqui nas eras, ele fala, não sabemos. Porém, eu quero que tu entenda que o livro, o teu nome, está ligado à tua natureza. Tá? Por exemplo, o Tiago, pegar aí, vou dar como exemplo. O Tiago pecava, fazia isso, fazia aquilo outro. Então, o meu nome está lá no meu livro, Tiago tal. Quando eu me converto, eu nasço de novo, eu me arrependo, então o meu livro é jogado fora, então eu recebo um novo nome. Porque o meu velho nome está vinculado com a minha velha natureza. Agora eu tenho um novo nome. Como é que eu sou conhecido hoje? Não como Tiago, aquele pecador diante de Deus. Hoje eu estou aqui na terra como Tiago, como uma nova criatura. Um nome de cristão, recebo o nome de batismo de Jesus, mas eu tenho um novo nome. O meu novo nome é meu nome, Tiago, se tornando novo. Não é outro nome, é um nome virando novo, porque agora eu tenho uma nova natureza. Aquele Tiago morreu. Entendeu? É isso, o novo nome está ligado com a velha natureza. O novo nome está ligado com a nova natureza. O velho nome com a velha natureza. Esse versículo aí fala disso. Aqui em amarelo. Quer me dizer que meu antigo livro, 3 pontos, Deus o colocou no mar do seu esquecimento. Você está perfeitamente de pé diante de Deus. Agora, seu nome está no novo livro. Olha que ele fala, não no livro da vida, mas no livro da vida do Cordeiro, que o Cordeiro redimiu. Tu vê que aqui ele já, quando eu li as 7 eras, embora isso aqui foi escrito em 60, aqui já é de 65, ele mostra, né? Depois ele vai falar mesmo, o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. É um livro só, mas o livro da vida do Cordeiro está dentro do livro da vida, é uma seção especial. Tu vê que ele, nessa mensagem, algumas, ele já começa a usar esse sentido, o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro, para a gente entender. Mas é todo um livro só, tá bom? Ó, versículo 173. Seu nome está no livro da vida, não no livro da vida, ó, não no livro da vida, mas no livro da vida do Cordeiro. Ele está falando do eleito, o que o Cordeiro redimiu. E os únicos que o Cordeiro redimiu é a noiva. Não o antigo livro, ó, da sua união natural, porém você é uma nova noiva. Aleluia. Sua nova vida está no livro da vida do Cordeiro, seu certificado de matrimônio, aleluia, onde toma posse seu verdadeiro germe eterno do princípio. Viu? O teu nome foi colocado antes da fundação do mundo, por predestinação. Mas o teu segundo livro, que é o livro das obras, esse aqui morre. Aí tu vai dizer, tá, quer dizer que os meus registros das minhas obras, depois como um filho de Deus nascido, não é registrado? Não. Porque quem está vivendo dentro de ti e fazendo essas obras é Jesus Cristo. É o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus usando o teu corpo. Então tu não tem mais um segundo registro. Por isso chama
livro da vida do Cordeiro. A vida que tu vive, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não tenho mais registro, o novo homem não tem mais registro das obras. Tá entendendo? Se for, porque o único registro de obras que tem é as obras de Jesus Cristo. Tá conseguindo entender? Por isso que tu não existe mais para o eleito, para a noiva, um registro de obras. Porque as únicas obras que são manifestadas na terra que Deus, a partir dali ele olha Jesus Cristo. Porque é o Espírito dele naquele corpo. Então não tem por que registrar para comparecer diante de um tribunal. Tá conseguindo entender? Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Deus não vai registrar se já tem a vida do Cordeiro. Então, cada eleito de Deus está manifestando aqui a vida do Cordeiro. Por isso o livro da vida do Cordeiro, é da vida do Cordeiro. E lá está todos os eleitos que estão manifestando a vida do Cordeiro. Bom, segundo o profeta, onde está o livro da vida? Onde se encontra esse livro da vida? Você já deve saber. Né? Segundo o nosso profeta, e a Bíblia mostra, o livro da vida se encontra nos céus. Né? Está com Deus. Quanto mais o livro das obras, né? Está no céu. Vamos ver o que diz a Bíblia? Onde está o livro da vida? O livro da vida está nos céus. Lucas 17 ao 20 diz assim. Aqui é quando Deus deu poder para os discípulos 70 e mais os 12, né, os 82 discípulos, para eles expulsar o demônio, curar os enfermos, consolar os contritos e tudo mais. Né? Eles vieram se alegrando e Jesus dizendo para eles não se alegrar por causa dos espíritos, mas por causa dos seus nomes estarem escritos nos céus. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Veja, os nomes estão escritos no livro, e o livro então está no céu. Se ele disse escrito no céu, é porque o livro da vida se encontra no céu. Amém? Está em posse de Deus. O que mais aqui? Então, o livro da vida se encontra onde? Nos céus. Mais uma escritura que confirma isso está em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 ao 23. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja, falando dos crentes, vós chegaste, né, quando nasce de novo, aqueles que estão inscritos nos céus, o livro nos céus. Então, o livro da vida se encontra nos céus. Filipenses 4:3, também, terceira testemunha aqui. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Veja, Paulo dizendo que seus nomes, aqueles que deveriam ser ajudados, tinham seus nomes no livro da vida. Então, eles também eram eleitos para a vida eterna, cujos seus nomes estavam escritos nos céus, né? Predestinados antes da fundação do mundo. Agora, nomes podem ser removidos do livro da vida? Essa é a pergunta que talvez todos fazem. Eu estava vendo que isso é um assunto até de debate denominacional, religioso. Nomes podem ser removidos da vida? É que a questão é que uma das coisas específicas, eu estava vendo o pastor Wesley falar, e é verdade, isso tem assuntos que é específico da mensagem. Então são coisas que talvez só nós que cremos no profeta temos esse entendimento. E o sistema denominacional não consegue ver isso da livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Eles veem um livro só e fica a intriga. Pode ser removido? Pode não ser removido. A Bíblia, quando a gente leu no começo, os versículos, lembra, com o Êxodo ali, Deus dizendo, eu riscarei.
mostrando que pode. Então, tu já tem essa resposta. Nomes são removidos e serão removidos. Em Êxodo foi o que a gente leu, né? E Apocalipse tem as mesmas escrituras, eu trouxe de novo aqui, apenas para enfatizar que a Bíblia mostra, Deus está dizendo que nomes são e serão removidos, conforme a circunstância. Então, tu já sabe, segundo essa escritura aqui, né? Quando Moisés disse, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito, e Deus dizendo, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, aquele que pecar contra mim, eu removerei o nome do livro da vida, e entrará em condenação no dia do juízo. E ao que vencer, porém o que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, claramente a Bíblia responde que nomes são removidos. Amém? Até aqui, tranquilo, não é? Bom, na mensagem As 7 Eras da Igreja, página 243, diz o seguinte. Olha o que o Mombrana diz bem claro, na exposição das 7 eras, tá, irmãos? Tá? Tu procura ali naquele parágrafo, na página 243, tá? Eu só vou usar essa aqui, tá? A exposição das 7 eras, ó. Na era de Sardes, tá? Só na era de Sardes. É mais do que evidente que nomes têm sido e serão removidos do livro da vida até que o tempo não mais exista. Veja, até que o tempo não mais exista. Nesta situação em particular, foi por causa da idolatria. Assim como Dan e Efraim perderam seus direitos como tribos por adorarem os bezerros de ouro. A hora que eu botei em vermelho aqui, irmãos, olha o que o Mombrana fala. Todos os que adoram os ídolos tiveram seus nomes removidos do livro da vida. E aqui eu botei alguns exemplos, né? De alguns que também tiveram... Nós vamos ver no final, tá? Vou fazer um resuminho. Aqueles que tiveram seus nomes no livro da vida e foram removidos, né? Além da tribo de Dan e Efraim, né? Judas tinha seu nome e foi removido. Balaão tinha seu nome e foi removido. Judeus que rejeitaram a Jesus. Os gentios que rejeitam a palavra. Os injustos, né, do mundo. E por aí vai. Então tu vê que o Mombrana diz aqui em vermelhos, irmão, que eu queria que gravasse, ó. Todos os que adoram ídolos tiveram seus nomes removidos do livro da vida. Por isso que quando a gente lê o Apocalipse lá, adoraram a besta, idolatria. Entendeu? Estão adorando, então tem seus nomes removidos. É idólatra? Tem seu nome removido. Aí a gente podia parar aqui e falar de um assunto. E os idólatras hoje, né, na mensagem? Será que Deus não muda? A gente já viu um pouco de idolatria. O que é idolatria? Tu vê que lá eles adoraram os bezerros de ouro. Deus riscou o nome do livro da vida. Né? Dan e Efraim, as duas tribos, né? Que os 144 mil, tu sabe lá que não está a tribo de Dan nem a tribo de Efraim. Né? Que o Mombrana fala que se entregaram à idolatria. Deus removeu. Aqueles lá em Apocalipse vão adorar a besta. Deus vai remover também. Então tudo que está vinculado à idolatria, adorar o outro Deus, tem seu nome removido do livro da vida. Amém? Mostrando que não é eleito. Deixa eu ler aqui. Agora na página 244. Porém, é como bem exatamente descreve o Salmo 69. Aqui o Salmo 69 tu pode ler, irmãos, falar do sofrimento do Messias e aqueles que rejeitaram Jesus Cristo naquele tempo lá. Tá? E o Mombrana mostra que eles tiveram seus nomes removidos do livro da vida. Os judeus lá. Isso não quer dizer que demais judeus não iam ter seus nomes do livro da vida. Nós vamos ver depois. Mas aqui o Salmo 69 fala daqueles que rejeitaram Jesus nos seus dias da crucificação. Tá bom? Porém, é como bem exatamente descreve o Salmo 69, que são os iníquos ou os injustos, rejeitadores de Cristo e os destruidores do seu povo, cujos nomes serão removidos. Olha o que o Mombrana está dizendo. Quem são aqueles que terão seus nomes removidos? Os que rejeitam a Cristo e aqueles que destroem, maltratam o povo de Deus. Resumindo, é isso. Aqueles que rejeitam a Cristo, ou rejeitaram, né? E rejeitam e vão rejeitar, e aqueles também que fazem mal para o povo de Deus, seja gentil ou judeu. Ah, Tiago, é para a noiva? Não. Seja a noiva, ou seja judeu também, tem mensagem que a Mombrana fala, né? Aqueles que ajudam os judeus também terão vida eterna. Nós vamos mostrar depois aqui. Tá? Então o Mombrana está mostrando quem vai ter o nome removido. Rejeitou a Cristo
e aqueles que fazem mal ao povo de Deus, seja gentil ou judeu, cujos nomes serão removidos. Como Israel, o povo eleito de... Olha, ele dá o exemplo. Como Israel, o povo eleito de Deus, na sua maioria perdeu seus direitos no livro da vida por rejeitar Jesus. Olha o que ele diz. Israel, lá, a maioria perdeu o direito do livro da vida. Estava com o seu nome escrito, perdeu, era povo de Deus, perdeu porque rejeitou Jesus no seu tempo. Aí ele fala aqui, ó. Assim, a maioria da igreja gentia entrará também em condenação com a consequente remoção de seus nomes do livro da vida por rejeitar a palavra e entrando assim no movimento ecumênico mundial que é a imagem erigida à besta. Veja, vão adorar a imagem da besta, vão adorar a besta, entra no que a gente leu antes. Idolatria, terão seus nomes removidos. Tu viu o que ele disse aqui? Grande parte da igreja gentia também vai ter seu nome removido, que são aqueles que vão entrar no movimento ecumênico. Estavam com o nome escrito? Estavam. Mas foram removidos. Então, mostrando aqui que podem ser removidos, foram removidos e serão removidos. Amém? Aí eu te digo também, tu viu, enquanto existe tempo, o Mamran falou, até a tribulação não, até o final do milênio. Porque tu sabe que durante o milênio vai ter pessoas nascendo e morrendo. E elas vão ter uma chance de ser provadas, elas vão ter chance de saber se elas são dignas ou não de viver a vida eterna. Morrerão, né, porque tem corpo normal, morrerão, sofrerão a pena do julgamento do trono branco, entrarão para a glória eterna ou para a condenação eterna, mesmo nascendo no milênio também. Então existe registro delas também? Existe. Existe os seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que nascem no milênio? Também existe. Tudo é registrado. Vamos ver outra escritura aqui. Salmo 69, então eu botei o Salmo 69 para a gente ler, né? Acrescenta, a partir do versículo 27 e 28. Acrescenta iniquidade a iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. Veja, Salmo 69 já diz que aqueles que rejeitaram Jesus, né? Já dizia que aqueles que rejeitariam Jesus teriam seus nomes riscados do livro. Profeticamente já disse, eles vão ter os nomes riscados. Né? Então, tu sabe que todos aqueles que rejeitaram Jesus, crucificaram, vão sofrer a pena do julgamento do trono branco, condenação. Deixa eu ver outra escritura aqui. Bom, quem permanece... Agora é a questão, tu viu que já foi removido. Pode ser removido seus nomes do livro da vida. E quem permanece com seus nomes escritos no livro da vida, então? Se tem nomes que são retirados, que a gente já viu alguns, quem são aqueles que permanecem com seus nomes escritos, então? Na mensagem As 7 Eras da Igreja, página 244 também. Também, como mostraremos, de acordo com o 5º selo, olha o que o Mamran fala. Aqueles que têm seus nomes escritos antes da fundação do mundo e permanecem, não são removidos. Quem são esses? Ele dá o exemplo aqui de um aqui. Também, como mostraremos, de acordo com o 5º selo, multidões de judeus martirizados receberão do Senhor vestes brancas e vida eterna. Veja, vida eterna. Então, tem seu nome escrito no livro da vida. Também os 144.000 serão selados na sua vinda, provando que seus nomes tampouco foram removidos. Veja, os judeus martirizados, né, durante as eras, aqueles, né, que morreram pela palavra durante o Holocausto, na Segunda Guerra, e depois os 144.000 tiveram seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo e permaneceram, não foram removidos. Então, um dos grupos, o Mamran está falando, esses judeus, não aqueles que rejeitaram Jesus, mas os que foram assassinados, que foram martirizados, e os 144.000. Amém? Foram martirizados e tiveram seus nomes no livro da vida. Vamos lá. Tem mais gente? Tem mais grupo? Daniel 12, livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo
livrar-se a teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Todo aquele que for achado escrito no livro. Quem são esses escritos no livro? Mombrana mostra. Aqui são 144 mil judeus. Daniel 12:1 se refere aos 144 mil, mostrando que daqueles milhões que estão na Palestina no período da tribulação, só 144 mil permaneceram com seu nome escrito no livro da vida. Não foi removido. Não é noiva. Está no livro do Cordeiro? Não. Está no livro da vida. Demais irmãos seus, entre milhões, foram removidos. Mas 144 mil no tempo final permaneceram. Entendeu? Daniel 12:1 fala dos 144 mil judeus. Miguel se levanta para defender eles. Aí é outro assunto, né? Quem é Miguel? Como é que vai ser isso aí? Miguel vai vir então lutar? É um sentido figurado? É o espírito de Miguel? É o próprio Miguel que luta de novo? Ou é um simbólico como o Miguel que lutou lá na Era dos Anjos, por exemplo? Miguel e Lúcifer. A vitória da besta, vitória de Cristo contra a besta, contra o falso profeta. Ali é a luta de Miguel e Lúcifer. A Bíblia diz Cristo e Lúcifer. Um branco chama Miguel e Lúcifer. Isso é outro assunto, tá bom? Mas que Miguel está dizendo que é Miguel que vai proteger os 144 mil, vai. Mas tudo bem, é outro assunto, tá? Então vocês viram, aqui eles têm um nome, permaneceram com os nomes escritos. Tem mais gente, irmão Thiago? Tem. A mensagem, as 7 eras da igreja, página 248. Olha o que o Mombrana mostra agora. Tu já viu que ele falou ali dos judeus, os martirizados e os 144 mil que tiveram o seu nome escrito e permaneceram, não foram removidos. Então tem vida eterna. Tem outro grupo? Tem. É a segunda ressurreição na qual as almas sob o altar, de novo falando dos judeus, tá? Como descritos no 5º selo, Apocalipse 6, versículo 9 ao 11. Recebem vestes brancas. Ó, aqueles debaixo do altar, né? Eles vão participar do julgamento do trono branco, tá? Ó, é na segunda ressurreição, como escrito no 5º selo. Recebem vestes brancas e, evidentemente, vida eterna. Ou não haveria razão de vestes brancas. Veja, eles vão ressuscitar, vão ter que ser julgados e vão receber vestes brancas, que é um novo corpo, um corpo eterno. Mas vão ser julgados segundo as suas obras, o livro das obras. Claramente o Mombrana está falando. O que mais? É na segunda ressurreição, ó, também, segunda ressurreição, que as 5 virgens loucas surgem, as virginécias, né? Note que elas eram virgens, elas não tinham o Espírito Santo, portanto não conseguiram estar na noiva, enquanto as 5 prudentes que tinham azeite tornaram-se parte daquela noiva. Todas estas pessoas tinham seus nomes do livro da vida e seus nomes permaneceram. Aqui em amarelo é palavra do Mombrana, tá? Não é eu que coloquei. Tá lá, na página 248. Todas estas pessoas tinham seus nomes do livro da vida e seus nomes permaneceram. Tu viu o que ele fala? Os judeus martirizados, 144 mil judeus e virginécias, que tiveram seus nomes colocados antes da fundação do mundo e não foi removido. Permaneceu com seus nomes. Mas enfrentarão o julgamento do trono branco. Por quê? Porque tem livro das suas obras. O que mais? Mensagem, as 7 eras da igreja também, página 251. Desse modo, se Deus assim planejou que haja aqueles, olha irmãos, que o profeta está dizendo. Desculpa. Se Deus planejou que haja aqueles cujos nomes estão colocados numa seção do livro da vida do Cordeiro, olha o que ele está falando. Se Deus planejou um grupo que é colocado numa seção especial do livro da vida do Cordeiro e não podem ser apagados porque são os nomes da sua noiva, então devemos aceitar isso. Se também afirma que há aqueles cujos nomes foram colocados no registro do livro da vida, mas na presciência de Deus eles cairiam e teriam seus nomes removidos, devemos aceitar isso. E se há aqueles cujos nomes nunca foram colocados no registro de vida, devemos aceitar isso também. E se há aqueles que entrarão, olha que interessante essa parte aqui, irmãos. Se há aqueles que
entrarão na vida eterna após o julgamento do trono branco, unicamente por causa de serem bons, amáveis e justos aos eleitos de Deus, que são seus irmãos, então não podemos aceitar senão isso. Então tu vê que ele mostrando que 4 tipos de pessoas, não é? E tem aqueles que vão receber vida eterna apenas porque ajudaram o povo de Deus, seja judeu ou seja gentil. Tá? Terão vida eterna. Serão julgados também, mas por presciência e pré-ordenação de Deus, Deus sabia que eles fariam isso, ajudariam o povo de Deus na hora da angústia. Aqui o Mombrana fala na hora da necessidade da angústia. Eu não botei para não ficar muito grande. Então eles teriam direito à vida eterna. Eles não sabem que receberão vida eterna, apenas no julgamento. São aquele que a gente fala, os amigos da noiva. Mas são os amigos dos judeus também. Porque não pensa tu que é muita gente que odeia judeu. Tem muita gente que ajudou judeu. Ajudou judeu no Holocausto, vai ajudar judeu no tempo final. Tá? Então eles terão direito à vida eterna também. Vão ser presenteados com isso. Terão seus nomes, permanecem com seus nomes no livro da vida também, por predestinação. Amém? Vamos ver o que nós temos aqui mais aqui. Bom, aqui então eu fiz um resumo, irmãos, os 4 tipos de nomes, tá? Que tu encontra nas 7 eras da igreja na página 249, tá? Procura ali nessa mensagem, se tu tem uma exposição das 7 eras da igreja, na página 249, os 4 tipos de nome. Eu fiz assim para ficar mais fácil. Nós já estamos indo para o final já. Então, os 4 tipos de nomes nos livros, no livro da vida, que o profeta mostra. Os 4 grupos, não tem mais do que 4. Quais são esses tipos 4? Primeiro, nomes colocados numa seção especial e nunca podem ser apagados. Quem é esse grupo que está nessa seção especial do livro da vida, que é o livro da vida do Cordeiro, que foi colocado antes da fundação do mundo e jamais pode ser apagado, jamais pode ser removido? Tu sabe, é a noiva. Botei aqui, ó. A noiva de todas as eras, desde a fundação do mundo. Ah, Tiago, a noiva a gente... Não. A noiva desde a fundação do mundo. Adão, Matusalém, Enoque, Noé, do mundo antigo também, né? Que não são judeu nem gentil, mas eles entram fazendo parte da noiva. Vamos dizer assim. Não sei se poderia chamar... a noiva é uma só, de todas as eras. Tá? Depois vem os judeus, vem Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão e todo esse povo aí, entendeu? Então, a noiva de todas as eras, desde Adão até o arrebatamento, continuando com o povo gentil, são aqueles que tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e não podem ser removidos. Jamais. Tá? Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo. São aqueles nomes que foi colocado antes da fundação do mundo e permaneceram. Não foram removidos. Tá? Poderiam ser removidos, mas não foram. Mas não são noiva. Não estão no livro da vida do Cordeiro. Estão simplesmente no livro da vida. Tá? Salvação comum, vamos dizer assim, salvação comum. Tá? Quem são esse povo da salvação comum, para ficar mais fácil de entender? Que está com seus nomes do livro da vida e nunca foi removido. Quem são esses da salvação comum? Eu devia ter escrito isso, salvação comum. Bom, nós já lemos ali, Virgem Nécia, faz parte desse grupo, 144 mil judeus, os judeus martirizados, os justos de Mateus 25, que o Mombrana fala, ou seja, aqueles amigos da noiva, né? Os justos, que foram pessoas boas, né? Aqueles que foram boas para o povo de Deus, fizeram boas obras, os amigos da noiva, os amigos dos judeus, né? Os justos de Mateus 25, que ajudaram a noiva e os judeus, e aqueles que não adoram a besta nem o sistema anticristo. Isso que é o interessante. O Mombrana fala aqui, ó, página 249, tá? Eu aconselho que tu leia. Tá ali bem resumidinho, uma página só. Aqueles que permaneceram, que não fizeram parte do sistema ecumênico. Vai dizer, era da mensagem? Inclui os da mensagem, inclui denominacional, inclui pessoas do mundo. Ou tu acha que todo mundo vai adorar a besta? Não. Não é todos. Tem muita gente, irmão, que talvez nas denominações que não vai aceitar o sistema ecumênico. Vai pagar com a vida, quem sabe. Não vai gostar, não vai aceitar. É isso que o Mombrana mostra aqui, ó.
todos aqueles que não adoraram a besta nem o sistema do anticristo. Isso inclui, pode ser mensagem, pode ser assembleia, pode ser pentecostal. Nem todo mundo vai entrar para o ecumenismo. Não adianta tu achar só porque está na assembleia, está nos pentecostal que vai entrar. Não, tem gente que é do mundo e não vai aceitar o sistema anticristo. Então esses tinham seus nomes e permaneceram. Tu viu os grupos então? Virginésia, 144 mil judeus, os judeus martirizados sob o quinto selo, os amigos da noiva, os amigos dos judeus e aqueles que não adoraram a besta do tempo final e não entraram no sistema ecumênico. Esses são os grupos que tiveram seus nomes desde a fundação do mundo e permaneceram. Terceiro grupo. Quem é o terceiro grupo? O terceiro grupo são aqueles que tinham seus nomes no livro da vida e foram removidos. Tinham seus nomes e foram removidos. Por quê? Porque pecaram contra Deus. Como a gente viu antes lá, pecaram contra Deus ou fizeram mal para o povo de Deus, seja gentil ou judeu. Quem são esses que entram? Que tiveram seus nomes removidos e vão enfrentar o julgamento do trono branco e vão ser condenados. O grupo 2, lembre, irmãos, vai para o julgamento do trono branco também. Só terão vida eterna, porque seus nomes estão no livro da vida. O grupo 3, quem é que faz parte? Mombrana mostra. Crentes fronteiriços como Israel no deserto, todos aqueles do Israel que morreram, tinham seus nomes e foram removidos. Tu encontra isso na página 249. Que mais que tinha seus nomes tiveram seus nomes removidos? Os judeus que rejeitaram Jesus no dia da crucificação, como a gente leu, tinham seus nomes no livro da vida, foram removidos, vão ser condenados no dia do trono branco. Que mais? A igreja gentia que rejeitaram a palavra de todas as eras também tinham seus nomes, foram removidos. Brana mostra tudo isso. Quem mais tinha seu nome e foi removido? Judas, Balaão, tinham seus nomes escritos no livro da vida, foram removidos. Brana mostra. Judas ele fala bastante aqui, que tinha seu nome escrito no livro da vida e foi removido. Balaão também, era um profeta de Deus, Deus confiava nele, tinha seu nome no livro da vida, foi removido, vai ser condenado. Que mais? E os gentios que entram no movimento ecumênico. Tu viu que o grupo 2 tem aquele grupo que não entra no movimento ecumênico. Os gentios que não entram no movimento ecumênico. Já no grupo 3 são aqueles que entram no movimento ecumênico. A gente já sabe, todas as denominações e tudo mais, que aceitam a marca da besta e tudo mais. Tinha o nome do livro da vida e foram removidos. É a imagem erigida besta, né? Isso que o Mombrana fala, do tempo final. E aqueles que rejeitaram a palavra, né, durante as eras, né? Também começaram bem e acabaram tendo os nomes removidos, igual os judeus do deserto quando saiu do Egito. Começaram bem e por incredulidade, como a gente já falou na transmissão passada, não conseguiu crer, né? Que o Mombrana fala, que Deus destruiu o próprio povo depois que ele tirou, porque não conseguiram crendo. Então tiveram seus nomes removidos. Bom, e agora o quarto grupo, o quarto e último grupo. Que grupo é esse? Quem é esse quarto grupo dos nomes? São aqueles nomes que nunca foram escritos e jamais estarão inscritos. Deus nunca colocou eles ali. Nunca entraram desde a fundação do mundo. Quem são esses? Aí tu já pode imaginar. Que é os adoradores da besta de Apocalipse 13:8 e Apocalipse 17:8. Mombrana mostra pessoas tipo Faraó e os homens ímpios maus, aí do mundo, aí, que não tem nenhuma religião, ou são outras religiões, por exemplo, que detestam Jesus Cristo, assim, vamos dizer, não crê no Evangelho, né? Detestam o Evangelho. Esses aí nunca tiveram o nome escrito. O Mombrana chega a falar lá de Faraó, ele dá os versículos, né? Salmo fala, né, que o justo é levantado pro dia do mal, o ímpio é levantado pro dia do mal, com um propósito. Então esses ímpios que Deus levanta, aí, ditadores do mundo e tudo mais, para cumprir um propósito. Tá? Esses nunca tiveram seus nomes escritos. Tá? Não tiveram para ser removido. Então, resumindo, tu viu os 4 grupos. O grupo do livro da vida do Cordeiro, que é a noiva de todas as eras. Os nomes que estão escritos no livro que permaneceram, que estão escritos no livro da vida, não da vida do Cordeiro, mas da vida,
que são as Virginésia, os judeus martirizados, 144 mil judeus, e os amigos da noiva e os amigos dos judeus que ajudaram, fizeram o bem para o povo, e aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem. Tá? Terceiro grupo, então. O terceiro grupo são aqueles que tinham seus nomes e foram removidos. Judas, Balaão, muitos crentes, né? Povo do Israel do deserto, povo, os judeus, os israelitas que rejeitaram Jesus na crucificação. Todo esse povo aí. E por último, o quarto, então, que é aqueles que nunca tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Deu para entender? O que eu queria chegar a esse final aqui. Os 4 grupos, né, com os nomes. Nome no livro da vida do Cordeiro, nome que permanece no livro da vida, nome que estava no livro da vida e foi removido, e os nomes que nunca entraram e nunca vão entrar no livro da vida. Então, irmãos, se tu tinha alguma ideia, alguma dificuldade, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, chegamos ao fim. Se tu tinha alguma dificuldade, irmãos, sobre o livro da vida e tudo mais, o que são, eu resumi o mais simples possível, irmão. Vou deixar aqui para te acompanhar, tá? Uns exemplos aqui que o profeta deu, tá na página 249. O que é o livro da vida? E esses são os tipos para te nunca mais te confundir, ou talvez tu te enganar, ou tu está com dúvida, tá? Leia aqui, veja bastante. Muitos pregadores, pastores já tentaram trazer isso, né? E eu quis trazer uma forma bem mais resumida possível, né? E o tempo passou, eu achei que ia ficar uns 40, 50 minutos, não consegui também, embora eu correndo aqui. Mas eu creio que eu consegui esclarecer um pouco, tirar um pouco das dúvidas desse tão grande ensinamento que é o livro da vida, tá bom? Então tu já conseguiu entender quem faz parte e quem não faz parte, tá? E se tu quiser saber mais por que foi removido, por que não foi removido, eu te aconselho a ler, né? No final da Era de Sardes, tem umas quase 20 páginas aqui, 15 páginas, que o profeta só fala sobre isso. Mensagem, o livro da vida do Cordeiro também. Mas eu acho que eu consegui resumir tudo, explicar tudo. Amém? Né? Lembrando, como eu digo, o eleito, a noiva, que tem um nome no livro, o primeiro grupo ali, que tem os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, não tem mais o livro das obras. Os 3 grupos têm. Por isso eles vão para o julgamento do trono branco. Entendeu? E vão ser julgados segundo as suas obras. Uns para condenação eterna e uns para vergonha eterna. Muitos daqueles que tu viu ali, né, que a gente costuma chamar os amigos da noiva, que o profeta fala aqui que eles vão receber, que eu li ali, só por ter feito as obras boas e ter ajudado o povo de Deus no momento de angústia e aflição, eles não sabem, eles vão enfrentar o julgamento. Eles morreram e vão enfrentar o julgamento do trono branco. E lá eles vão receber vestes brancas também, vão herdar um novo corpo, né, vão ressuscitar, vão ser julgados. O profeta fala, eles não têm vida eterna ainda. Eles têm, por preordenação e predestinação, seu nome escrito. Mas depois do julgamento ali, eles vão ser absolvidos, né, vão receber vida eterna, porque fizeram bem para o povo de Deus. Então tu vê todos esses tipos, né, que estão da presciência, da pré-ordenança de Deus. Amém? Então, irmãos, vamos orar, agradecer a Deus. Querido Pai, Deus eterno, maravilhoso. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus Cristo por tudo, pela transmissão aqui. Eu tentei ser o mais claro e objetivo possível, Pai, daquilo que o Senhor tem me dado, daquilo que o teu profeta nos trouxe pela tua boca, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Que esse ensino, Pai, essas palavras possam cair no coração do eleito e eles possam entender um pouco mais. Ajuda cada um deles, Pai. No nome de Jesus Cristo, que eles tenham uma ótima semana, um bom final de semana, Pai. E que eles possam remir o tempo, como eu estou tentando remir o tempo, como teus filhos estão remindo o tempo, Pai. Porque os dias são maus. Nos ajude, nos dá força para seguir a caminhada, Pai. Aumenta a nossa fé, Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço para a honra e glória do teu santo nome, Jesus Cristo amado. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Amém.
poderá separar-me deste amor que mudou minha vida. Se ainda pequeno e informe, o meu nome no livro escreveu. Foi escrito na pena eterna, o escritor foi meu Criador. Esta tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Se a vida me traz tantos males, desafios que causam temor, eu me lembro do livro da vida, do meu nome escrito com amor. Foi escrito com pena eterna, o escritor foi o meu Criador. Esta tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Este amor é mais forte que a morte, é mais forte também que a dor. Na esperança de ver